Depois de 6 meses, The Amazing Digital Circus lançou seu 5º episódio. E apesar desse episódio não ser tão focado em história, ainda assim ele nos dá até que bastante informação sobre um personagem específico. Meu nome é Lia e hoje eu vou contar pra vocês o que aconteceu em Sem Título, o 5º episódio de Amazing Digital Circus. Lembrando que se você não conhece a série ou não viu meus vídeos anteriores, eu tenho uma playlist aqui no canal pra você ficar em dia com a história. Mas antes de começar, eu vim fazer um anúncio. Se você gosta do conteúdo do canal, considere me ajudar com qualquer valor lá no Apoia-se. Além de me ajudar, você também pode ganhar recompensas dependendo do valor que você apoiar. Além do nome no final do vídeo, você pode ter acesso ao meu Trello, onde eu deixo anotadas todas as minhas ideias para vídeos, spoilers de novidades, trechos de edição, roteiros que estão sendo produzidos. É como se você estivesse me pagando um pão com ovo no mês para receber tudo isso. Mas calma lá que o valor mínimo ficou ainda menor. Agora você também pode me ajudar com um valor simbólico de R$1 e o seu nome ainda vai aparecer no final do vídeo. E se você quiser apoiar o canal, mas não quer se comprometer com o valor mensal, você pode mandar qualquer valor lá pro meu Live Pix. Eu vou ler todas as mensagens que vocês enviarem no final do vídeo. O link do meu Apoia-se vai estar na descrição, então passa lá e considere me ajudar. Agora vamos voltar pro vídeo. O episódio começa com os personagens chegando de mais alguma aventura desagradável do Kane. E dá pra ver que até a Hagatha tá meio de saco cheio, já que ao invés de elogiar a aventura como ela normalmente faz, ela diz que a aventura podia ter sido melhor. O Jax até comenta com a Pomni de que a positividade tóxica da Hagatha tá começando a acabar. Mas quando a Pomni levanta a cabeça, por um breve segundo ela tem a impressão de ter visto alguém ao longe, mas deve ter sido só a impressão dela. Enquanto isso, Kane começa a analisar os desenhos dele perto da Zubul e... eu não esperava que a fursona do Kane fosse uma abelha, mas tudo bem. Parece que essa aventura foi um sucesso. Ah, Zubul, você é uma gracinha. Eu vou esquartejar você! Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Parece que a paciência de todo mundo aqui tá começando a se esgotar. A Zubul reclama que as críticas deles nunca são levadas em conta, e o Kane tem a ideia de chamar todos os personagens para eles darem opinião sobre algumas ideias de aventuras. Muito bem! Bom, tem uma aventura em que todos vocês conhecem a minha fantástica fábrica de chocolate e eles são mortos devido a infrações das normas trabalhistas. Uma aventura em que um sistema sensível cardiovascular luta com o exército dos Estados Unidos. E outra aventura em que vocês vão ter que sobreviver em uma terra pós-apocalíptica onde tem um cachorro falante telepata que vai ser mal com vocês o tempo todo. O que vocês acham? A Zubul diz pra ele tentar a caixa de sugestões de novo, já que ela genuinamente gostou da última aventura, o que deixa até ele surpreso. Mas apesar de tanto a Zubul quanto a Pomni terem gostado de trabalhar no McDonald's do inferno, os outros não tinham gostado tanto assim. E aí o Kane encara um novo problema: como ele vai agradar todo mundo se cada um deles tem gosto diferente? Então a Zubul sugere do Kane deixar as aventuras dele em aberto e deixar os personagens fazerem o que eles tiverem afim. O Kane decide fazer uma rodada relâmpago, onde eles vão passar por todas as aventuras da caixa de sugestão, e quando eles não gostarem de uma, eles podem pular para a próxima aventura. A primeira delas é uma sugestão do Jax, onde ele é um caçador e todos os personagens são animais. Mas não dura muito tempo, e o pessoal vota para pular para a próxima e transformar o Jax em vegano. Na segunda aventura, também do Jax, a Pomni é a presidente dos Estados Unidos e tá tendo que desarmar uma bomba. Então vamos pra próxima aventura. Puta merda, eu amei isso. Essa aventura é obviamente ideia da Gengo, já que... Calma, antes de continuar eu preciso fazer uma coisa. Agora sim, a gente pode continuar. Essa aventura é obviamente ideia da Gengo, já que caso vocês não lembrem, ela é a otaku do grupo. Inclusive ela tá ali no fundo da sala desenhando mangá. Aquilo ali é ela e a Hagatha. O Jax começa a reclamar e a Zubul diz que eles não vão pular a aventura. E ele retruca dizendo que animes desse estilo Slice of Life são vergonha alheia. Mas não tanto quanto a vez que a Gengo pegou um boneco de anime e fez alguma coisa. Sempre bom lembrar que a Gengo é o tipo de otaku que tem uma almofada de personagem e como meu lugar de fala, eu posso dizer que esse é o pior tipo de otaku que existe. Mas enfim, a Gengo fica com medo do Jax contar seja lá o que ela fez com o boneco e eles mudam de aventura. Eles estão agora do lado de fora do circo, com o céu estrelado e cheio de vagalumes ao redor. É um cenário bem bonito e tranquilo. O Jax vê a Zubul e a Gengo dividindo um sanduíche e pergunta pra Pomni se ela acha que a Gengo consegue ficar feliz. A máscara de comédia dela quebra todo dia, então será que essa amizade dela com a Zubul vai magicamente resolver os problemas dela? A Hagatha acaba ouvindo e diz que a Gengo talvez não queira ser amiga de um cara que é sempre mal com ela. E ele se defende dizendo que ela gosta de quando ele é mal, mas a Pomni questiona dizendo que ela achava que ele não se importava com a opinião dos outros. O Jax tenta se justificar parecendo que vai falar alguma coisa, mas ele se interrompe e só concorda dizendo que não liga mesmo. A Pomni acaba perguntando se o Jax tem algum amigo de verdade, e de forma automática a Hagatha responde que não tem mais. E isso deixa o Jax extremamente irritado, num ponto em que a Hagatha se arrepende completamente de ter tocado no assunto. Peraí, não, desculpa, eu não tava falando de... Não, olha, não era a minha intenção.
Aí, Kingo, você viu os vagalumes que estão naquela direção? Depois disso, Jax acaba desabafando com a Pomni sobre a Agatha, dizendo que ela irrita ele, que ela força a barra pra parecer que tá tudo bem, sendo que eles estão presos lá dentro, até que ele volta a ser o Jax de sempre e diz que ela é burra e esquisita. E os dois começam a falar sobre a aparência deles lá no circo. O Jax fala que as orelhas e a cauda dele são o ápice da masculinidade, e a Pomni acha esquisito, já que ele não tem uma cauda. E o Jax percebe que ele realmente não tem uma e fica meio chateado, se perguntando quando a cauda dele sumiu. De forma geral, essa aventura tá super tranquila, todos eles estão se divertindo e conversando, e o Kenny se desespera porque ele percebe que a galera realmente prefere escolher as próprias aventuras. Depois da Bubble mandar o Kenny se matar, O que eu faço? Devia morrer. eles entram nos comerciais. Os comerciais são uma vibe bem MTV, surrealidade, mas aqui o que importa é esse finalzinho que o Jax tá olhando pra porta de um personagem. Eu vou falar um pouco disso mais tarde, então por enquanto vamos seguir a história. Os comerciais vão direto pros personagens em um bar e aqui a gente aprende um pouco mais do passado deles. Zubo já trabalhou como barman e tatuadora, Pomni já foi contadora e nas horas vagas ela explorava prédios abandonados, a Gale, como a gente já sabia, trabalhou no fast food e estudou design gráfico, mas acabou abandonando o curso. E a Agatha também, como a gente já imaginava, era de uma família rica que tinha uma fazenda, mas a relação dela com a mãe não era boa. Ela até disse que trabalhou como corretora de imóveis antes de chegar no circo e que provavelmente a mãe não sente falta dela, e que ela mesma não sente falta dos gritos e das censuras em casa. Como o clima acabou pesando ali, o Jax tenta brincar falando que não dá pra perguntar essas coisas pro Kinger porque ele não lembra de nada. E a Pomni pergunta se o resto do pessoal não sabe da esposa dele, mas a galera mal tem tempo de responder porque isso aqui acontece. O quê? Esse é só o cara que some, na verdade não acontece nada demais aqui. O Jax acaba pedindo desculpas pra Pomni, entre grandes aspas, por causa da bomba na aventura mais cedo. Ela não sabe muito bem se ele tá pedindo desculpas de verdade, mas ela aceita. E o Jax abraça ela dizendo que esses são os primeiros passos de uma amizade promissora e ele pergunta se a Agatha concorda. E por algum motivo ela tá extremamente incomodada com isso. Aí acaba rolando uma mini discussão ali, onde o Jax diz que a Agatha mandou a Gengo se matar quando ficou chapada. A Agatha se desespera e começa a pedir desculpa. O Jax diz que ela devia ter mais malícia e que só tava brincando. A Zubo se estressa com ele porque ele vive atormentando a Gengo. E aí ela pega o meio da bebida do Kinger e bota perto do Jax. E por algum motivo ele fica apavorado com a presença daquilo. Não? Quem é que tem medo de milho? Ai, cansei. Vamos pra próxima aventura. Mas você nem tá fazendo parte dela. E é hora de softball. Haja coração. O Kenny leva os personagens pra uma aventura que é basicamente softball. E sim, eu sei que parece beisebol, mas não é. A título de curiosidade, a diferença é que softball se usa uma bola macia, enquanto beisebol se usa uma bola dura. Os personagens do circo vão jogar contra os personagens do mal do circo. Temos a Pomni do mal, Agatha do mal, Hitler, Jax que sofre bullying, Orbisman do mal e Zubo com neurônios a menos. E não me pergunte por que a coitada da Gengo não tem um clone do mal. Eu ia ficar bem chateada se não tivesse um. Mas antes do jogo começar, a gente vai receber um convidado super importante. Mas antes, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado que veio aqui cantar o hino não oficial do Brasil, Zil, Zil. E nessa loucura... O jogo começa, o Jax aproveita pra xingar a Agatha junto com a Pomni do mal, e de repente os personagens começam a votar pra alguma coisa acontecer. Parabéns, a internet finalmente conseguiu o Jax com roupa de maid. O Jax fica realmente muito puto por causa do vestido, a ponto de ficar vermelho e respirando bem forte. Até a Zubo fala que nunca viu ele ficar tão irritado daquele jeito. Enquanto isso, a Agatha pede desculpas pra Pomni por ter xingado a Pomni do mal de volta depois de perder o lance, e começa a falar que ela devia ser melhor do que isso e levar na esportiva. Mas a Pomni diz que tá tudo bem ela mostrar os sentimentos ruins dela de vez em quando. A Agatha fica preocupada falando que não quer ser babaca, e a Pomni fala que de vez em quando todo mundo precisa ser um pouco babaca. O Jax perde o lance e vai sentar do lado da Pomni, mas ele e a Agatha começam a discutir. A Agatha tá meio puta porque ela sente que ele tá forçando a Pomni a agir como ele, e ele ironiza dizendo que devia forçar ela a ficar feliz o tempo todo. E é óbvio que a Pomni também fica irritada com a conversa porque ela é uma adulta, ela sabe pensar por conta própria. Mas ainda assim os dois continuam a discussão e a Agatha xinga o Jax. Como sempre, a Pomni tenta apaziguar a situação, o Jax ironiza perguntando se a Agatha não vai se desculpar com ele, e a Agatha acaba sim pedindo desculpas, mas por ter mencionado o amigo dele mais cedo. O jogo continua e a Gengo e a Zubo fazem um home run, e a Pomni dá a vez dela para a Agatha tentar de novo, mas o Kenny decide que teve outro home run e encerra o jogo. A Agatha olha pro banco de reserva e vê que a Pomni e o Jax ainda estão conversando, e isso deixa ela meio incomodada. Como a aventura acabou, o Jax deixa de ser vegano e vai atrás do Jax do mal pra morder ele. A Pomni acaba soltando uma risadinha, mas esconde quando percebe que a Agatha tá olhando.
Mas enfim, aventura encerrada, os personagens voltam pro circo e o Jax convida a Pomni pra ver alguma coisa no saguão que ele tinha mencionado antes. A Agatha vê os dois indo pra um lado, vê o restante do grupo indo pra outro, e ela fica realmente triste já que parece que ninguém ali faz tanta questão da presença dela. Ela sai andando e ao longe a gente vê um NPC meio escondido, como se estivesse vigiando o pessoal do circo. Então, o episódio acaba. Como eu disse, esse episódio não foca tanto em história, e até por isso o vídeo também foi um pouco mais rapidinho. Mas ainda assim tem algumas coisas que eu quero destacar. Aqui a gente aprende que a Agatha realmente está sempre forçando a positividade dela, e que isso provavelmente veio da própria mãe, já que pelo que ela diz, a mãe parecia ser muito exigente, então eu imagino que a Agatha sempre teve que fazer esse papel de menina perfeita. Mas é óbvio que no circo, em algum momento a paciência dela ia começar a se esgotar, principalmente com o Jax. Mas além disso, a gente também consegue ver que ela não lida bem com rejeição, já que ela parece bem chateada com a proximidade da Pomni e do Jax. E isso que a Pomni nem odeia a Agatha, ela gosta sim dela, mas parece que a Agatha não consegue aceitar que a Pomni pode querer interagir com outras pessoas também. E é bom lembrar que a Agatha tá desde o primeiro dia tentando ser super amiga da Pomni, então ver a Pomni querendo passar tempo com o Jax deve ser extremamente frustrante e talvez até humilhante pra Agatha. Mas falando do Jax, nesse episódio a gente finalmente conseguiu ter um pouco mais de informação sobre ele. Como eu já venho dizendo desde o segundo episódio, o Jax esconde os próprios problemas atrás de ironia e sarcasmo. Por mais que ele diga que não liga pros outros, a própria Pomni percebe que ele estava sempre preocupado com o que a Gangle pensa das brincadeiras dele. E além disso, a Agatha acaba deixando escapar que o Jax tinha um amigo, e que isso é um assunto bem sensível pra ele. Eu acredito que esse amigo do Jax é aquele sapinho que ele ficou olhando a porta durante os comerciais. A Gooseworks confirmou no final do ano passado que o nome do personagem a ser abstraído antes do Calfimo foi um personagem chamado Ribbit, e eu acho que é seguro a gente assumir que a onomatopeia de sapo deve ser o nome do personagem que é um sapo. Partindo do princípio que o Ribbit era amigo do Jax e foi abstraído, também faz sentido ele não querer participar do funeral do Calfimo que aconteceu lá no segundo episódio. Eu imagino que o Jax deva ser o tipo de pessoa que não vê sentido em um funeral, já que isso não vai trazer a pessoa de volta, ou ele pode ser só uma pessoa que não gosta de participar de funerais. Mas mudando um pouco de assunto, teve uma outra coisa que aconteceu durante o episódio que me deixou pensativo enquanto eu tava assistindo, e eu queria saber a opinião de vocês também. Teve aquele momento que o Jax estava se gabando sobre o quanto a aparência dele é o ápice da masculinidade, e ele ficou bem chateado quando percebeu que ele não tinha mais a cauda dele. E lá pro final, quando botaram ele com a roupa de maid, ele ficou extremamente puto e até a Zubul ficou surpresa com a reação dele. Isso me botou pra pensar se o Jax não seria um homem trans, e por isso ele tá usando o vestido com decote tem irritado tanto ele. Eu vi gente falando que devia ser só uma piada, que assumir que ele era trans era ir muito longe, mas assim gente, a Zubul já usa qualquer pronome, ela não tem gênero definido, ela tem disforia, o Jax ser trans não é muito absurdo não, e não é como se ser trans fosse algo absurdo. Mas enfim, isso é só minha opinião, já que a Gooseworks não confirmou nada do tipo. Aliás, uma curiosidade até irônica é que o design da Pomni era originalmente um sapo, e eu acho isso curioso considerando que o Jax era amigo de um sapo. Eu me pergunto se a ideia do Ribbit já existia nessa época ou se o Ribbit seria alguma referência a esse design antigo. Pra encerrar o vídeo, como sempre eu dei uma olhadinha lá no site do Walk Watch pra ver o que ele tinha de novidade em relação ao episódio. E de início não parecia ter nada demais. Basicamente toda vez que você atualiza a página aparece uma sinopse de alguma coisa que aconteceu no episódio, mas nada muito relevante. Até que eu acabei passando por esse código Morse. Eu traduzi ele em um site e apesar de duas letras não estarem fazendo sentido, a mensagem seria SOS, CQD, I am lose my mind also high. O que significa? Eu tô perdendo minha mente, aliás soy. Tanto o SOS quanto o CQD são formas de pedir socorro através de rádio ou código Morse. Eu vi algumas pessoas teorizando que esse pedido poderia ser do próprio Kane, já que até ele tá começando a ficar esquisito lá no circo. Ou que poderia ser até algum dos personagens abstraídos, até porque a gente não sabe de verdade o que aconteceu com eles ou o que eles estão pensando. A única coisa que sabemos é que todos eles continuam vivos no porão. Mas esse é o tipo de coisa que não vale a pena pensar muito agora. Em teoria, esse deveria ser o penúltimo episódio de apresentar os personagens, sendo o próximo focado no Jax. Então eu tô bem curiosa pra ver não só o que o episódio vai revelar pra gente, como também pra ver como a série vai se desdobrar depois disso. Um agradecimento especial aos apoiadores do mês. Lembrando que com R$1 o seu nome já aparece aqui no final do vídeo. E você também pode mandar qualquer valor lá no meu LivePix junto com uma mensagem pra eu ler aqui no final do vídeo. A gente fica por aqui e até mês que vem.